Olá, José Castelo Branco. Conte-me a história da herdade do Paço do Conde. Olha, Elias, contar a história da herdade do Paço do Conde é uma coisa difícil, mesmo para mim, que atualmente sou o proprietário dela. Porque isto na Terra, ninguém é dono da Terra. A gente vai passando pela Terra e a Terra é da humanidade e não nos pertence totalmente. Atualmente eu tomo conta dela, mas muitos outros tomaram conta dela antes de mim. E podemos verificar que há vestígios da Idade da Pedra na minha propriedade. E se fores ao site e se procurares herdar o tesouro de Baleizão, poderás encontrar, e que foi publicado no jornal público, poderás encontrar a descoberta de um tesouro em ouro da Idade da Pedra, escondido num pote de barro no meio da minha propriedade. O que é o tesouro do Baleizão? O tesouro do Baleizão é um conjunto de peças em ouro da Herdade da Pedra, como eu já disse, constituídas por um colar, uma pulseira e uns brincos. Está atualmente no Museu de Arqueologia de Lisboa e talvez dizem que é das peças mais interessantes do museu, pela sua riqueza. Está identificada como tendo sido encontrada em Baleizão, na Herdade da Comenda. Muito bem. Dista da casa onde eu vivo 500 metros. Meu Deus. Portanto, agora quando fizeram a rega da Edia, descobriram uma sepultura circular, uma esfera, no meio da qual tinha 4 cadáveres também da Herdade da Pedra. A Herdade dos Vilares, que é um nosso vinho, foi dado esse nome porque do tempo dos visigodos tinha também vestígios dessa civilização e dos romanos. Moedas romanas, ladrilhos romanos, peças, todos árabes e tudo mais, são normais. Mas para chegarmos à nossa história e para encurtar, porque senão daria uma grande conversa, a Herdade de Paço do Conde foi dada por Dom Nuno Álvares Pereira, herói de Portugal, chamado Santo Contestável, que ganhou a Batalha de Aljubarrota contra os espanhóis, em 1143. E deu, porque estava em 1143, acho que digo bem, que foi dado a sua irmã Cremilde, Cremilde Pereira, em casamento com Martim de Lacerda. E aí faz-se referência outra vez à Herdade do Paço do Conde. E está desde então nas mãos da vossa família? Não, meu Deus, as terras nunca estão na posse de ninguém. A gente vai passando pelas terras. Naquela altura era Dom Nuno Álvares Pereira, o homem mais rico de Portugal, da Ordem dos Templários, que era proibido em Portugal e passou para a Ordem de Cristo. Mas temos marcos a dividir as terras com a marca da Ordem de Cristo, que era a sucessora dos Templários. Sim. Depois terá ficado a mana, a Dona Cremilde, por doação do mano para ela se casar com o Martim Lacerda. Depois terá havido eventos, não sei de quem era a posse, e no final o Bispado de Beja tomou, os bispos, a padre, a igreja tomou conta daquilo tudo, até às guerras liberais. E depois, para dar um grande pulo na história, depois quando chegou às guerras liberais, o Estado queria fazer dinheiro, mais ou menos como no 25 de Abril, tirou a igreja para vender aos agricultores. Por exemplo, noutras regiões não vendeu nada, trocou, as pessoas foram buscar títulos do Tesouro. Sim. Em Inglaterra e pagaram com títulos do Tesouro. Mas o alentejano, como é gente boa, pagou em dinheiro. E então a minha família aparece, não pagou em títulos de tesouro, compreendes? Que valiam metade a Inglaterra, ou um terço a Inglaterra do que valiam em Portugal. Mas nós, a minha família, pagou em dinheiro. Eram agricultores, não tinham títulos do tesouro. E aí a minha família terá comprado ao Bispado, não ao Bispado, porque foi expropriado quando Dom Miguel perdeu a guerra e Dom Pedro subiu ao trono, não é? E então foram leiloadas as terras. E aqueles que eram rendeiros do Bispado
dos bispos e que pagavam renda aos padres, tiveram a oportunidade de ficar donos das propriedades. E aí, temporariamente, porque isto é tudo temporariamente, né, na vida, não há nada permanente, na vida dos homens há coisas permanentes, mas na vida da Terra e da humanidade não há coisas permanentes, as coisas vão-se passando, e a coisa é mau para um país, amanhã é ótimo para o mesmo país, né? E aí faço votos para que Moçambique, que está agora entrando num momento de crescimento grande, continue com o sucesso e com o bom povo que tem, sabendo conviver em mistura das raças e da cultura e das religiões, que é muito importante. Aliás, é uma das características que eu acho que Moçambique tem, e que é única, que é nós crescemos, eu cresci em Moçambique, grande parte da minha vida foi feita em Moçambique, a minha infância e início de juventude em Moçambique, e uma coisa que eu noto é que eu lá aprendi a conviver com a diferença. Cá começa-se agora a aprender a conviver com a diferença. Pois, isto aqui a gente deve muito da nossa abertura à convivência, a gente que era aberta nesta civilização. Sim. Foi a gente que viveu em África, não era a gente que vivia em Portugal, e muito menos aqueles que viviam no Alentejo. Não é? Quem trouxe alguma abertura a esta sociedade foi realmente as pessoas que vieram de fora. As pessoas que vieram de fora e principalmente as pessoas que vieram de África. Pois. Deram um contributo fantástico a uma terra que tão mal os tratou e que eles mereciam mais, mas que deram muito sempre a esta sociedade. E vocês também, de uma forma, e vocês, o povo de Moçambique, as pessoas que lá estão, os reais, moçambicanos, se bem que há muito português que se sinta moçambicano, mas vocês são moçambicanos de nascimento e de sangue, de cor, e a vocês também devemos muito pela nova alma e pela forma, como por exemplo, neste vídeo que tu fazes aqui, Elias, da curiosidade de saber de como é que começou a herdade do Paço do Conde. Mas certamente é que a questão de as coisas boas, eu gosto sempre de realçar os pontos positivos desta troca que nós tivemos durante 500 anos. E um dos pontos positivos foi o vinho. Eu gosto de vinho porque o meu pai, em Moçambique, já gostava de vinho. E quando comecei a crescer, a bebida alcoólica que eu comecei a beber aos 24 anos foi o vinho. Daí a minha grande paixão pelo vinho e o tentar saber mais e conhecer de vinho. E fascina-me falar com pessoas como o Zé Castelo Branco, que investe a sua vida e os seus meios financeiros em tentar criar um produto de excelência que é o vinho. E a minha pergunta seguinte... O vinho bom. O vinho bom. O produto de excelência não é o vinho. Há vinhos e... Sim, mas criar um produto excelente, um vinho excelente. Isso é a palavra tua, que estás a catalogar o meu vinho, não sou eu que estou a dizer. Estou a catalogar depois de provar. Eu agradeço da forma como dizes. Sim, acho que é um vinho excelente. Eu acho que é um vinho também que se adapta muito bem ao clima de Moçambique, à culinária de Moçambique. Sim. Acho que vai muito bem. A vossa culinária de Moçambique não é só uma, como nós somos é muito raça, diversa. É muito diversa, mas eu acho que mesmo a comida indiana, a comida sobretudo os vinhos brancos. Os vinhos brancos são vinhos que se podem casar muito bem com alguns pratos que se fazem em Moçambique. O vosso fantástico marisco. Com marisco, aliás, nós tivemos uma combinação hoje de lavagante e de vieira, mas vieira, não sei se existem vieiras em Moçambique, mas deve haver. Algo tão bom como. Algo tão bom como, mas o lavagante, que estava excepcional, combinou também de uma forma brilhante. Também ia lindamente com camarão tigre. Também ia lindamente com camarão com picante. Um bocadinho de picante. Eu também estou como tu, Elias, gosto de tudo picante. Pois, lá está. Cá está as nossas raízes comuns. As referências. As nossas raízes comuns. Também toda a minha comida leva picante. Pronto. Eu não sou daqueles que põem a comida super picante, mas eu gosto de pôr um nico de picante para tornar tudo mais excitante. Eu gosto muito de picante.
E imagino o Reserva Branco, o Passo de Conde Reserva Branco, 2014, com uma comida com picante e com chacuti, imagino que deve dar uma combinação Uma brilhante. moqueca, tipo moqueca brasileira, com óleo de palma, Também, por a exemplo. ajudar o óleo de palma Pois, a mexer. a brilhar, pois, exatamente. Acho exatamente. que ia lindamente. Exatamente. Muito bem. Muito bem, olha, muito obrigado por esta conversa maravilhosa e sucessos. Para você também, Elias, sucesso, que continues a estudar e a interessar-te pela história minha e de Portugal principalmente. Muito bem. Porque da união e da interação entre os países é que a gente pode construir coisas boas para o futuro com um povo maravilhoso como o vosso. Muito Está bem. bem? Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado.